Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão de hoje. Só verificando aqui, a apresentadora do segundo artigo da sessão é a Marilene. Marilene. Bom dia, estou aqui. Bom dia, Marilene, prazer. A apresentadora do primeiro paper da sessão, nosso primeiro artigo, Governança Universitária, Larissa. Se eu não me engano, eu não estou vendo a Larissa aqui presente. Marina também não. Os demais autores. Tem alguém que é autor do paper em relação, que o título é Governança Universitária? Marilena, eu estava seguindo aqui pela ordem que estava presente no site, né, que estava invertido, mas aqui o seu está como início às 10h10. Tá, então, Marilene, vamos iniciar pela sua apresentação, por gentileza? Tá bem, bom dia. Eu vou, então, colocar aqui os slides, aí, por gentileza, só confirma se entrou, tá bem? Maravilha. Marilene, professora Marilene, só vou pedir por gentileza, né, para que a senhora fique nos 15 minutos de apresentação, para que a gente tenha tempo suficiente para dar as contribuições ao seu estudo, né, as que eu vou te oferecer, e também as que o público, né, então a gente vai ter um tempo aqui para vir para o nosso público para também dar contribuições para o seu estudo, tá bom? Boa apresentação, Marilene. Tá bem, obrigada, bom dia a todos. O título do nosso trabalho é Nível de Eficiência dos Estados Brasileiros na Alocação de Gastos Públicos para a Geração de Educação. Com relação à contextualização, né, o financiamento da educação pública brasileira, a gente sabe que procede da arrecadação de tributos, então tem a participação da sociedade no retorno. Em decorrência, né, dos baixos indicadores de educação divulgados pela Unesco, a sociedade ela se tornou mais exigente, né, no que se concerne à eficiência da utilização desses recursos. Então, surgiu a necessidade de estabelecer um diagnóstico lúcido, completo, sobre como esses gastos estão sendo alocados, né, estão sendo administrados para se produzir educação, né, de modo que se garanta também o princípio da eficiência. O problema de investigação concentrou-se em definir qual o nível de eficiência dos estados brasileiros na alocação de gastos públicos para a geração de educação no período de 2011 a 2017. Em função deste questionamento, nós temos o nosso objetivo geral, que concentrou-se em investigar o nível de eficiência dos estados brasileiros na alocação dos gastos públicos para a geração de educação no período de 2011 a 2017, com vistas à divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. A pesquisa ela se justifica pela necessidade de revelar à sociedade se esses recursos estão sendo bem aplicados de forma eficiente, estão garantindo a promoção do bem-estar educacional, e auxiliar os gestores da área pública para a correção de ações públicas, quando for evidenciado baixos níveis de eficiência, e agregar novos conhecimentos na área contábil, que atualmente ainda é pouco explorado nessa área. Como revisão da literatura, nós destacamos a eficiência aplicada à gestão pública. A pesquisa ela se fundamenta no princípio da eficiência, previsto inicialmente na Constituição Federal, no artigo 36, 37, e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 67, e na norma brasileira de contabilidade técnica do setor público,
que sugeriu que os entes públicos avaliassem se os recursos foram utilizados com economicidade e eficiência, e que os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público devem conter essa informação. Então, pegando essa legislação, né, a gente fez a pesquisa no intuito de colaborar e com esse fundamento. Nós também evidenciamos a mensuração da eficiência, a gente entende que o setor público ele precisa ser norteado por um sistema de informações que permitam, né, avaliar a eficiência e as consequentes resultados sociais. E nós temos aqui a análise envoltória de dados, a ADEA, que é uma técnica matemática não paramétrica, multivariável, que utiliza a programação linear para comparar unidades que realizam tarefas diferentes, mas que com tarefas semelhantes com quantidades diferentes. E, por fim, nós temos aqui a apresentação dos principais indicadores de dimensão da educação brasileira. Nós destacamos para uso na pesquisa o IDEB, do ensino fundamental e do ensino médio, né, que mede, no caso, o rendimento escolar, o IDH escolaridade, que vem trabalhar com a frequência escolar, e o índice Fijan de educação, que vem trazer informações sobre a taxa de distorção, idade séria, percentual de docentes com ensino superior e média de horas-aulas diárias. A metodologia utilizada, nós temos que, quanto aos objetivos, se trata de uma pesquisa descritiva, né, busca descrever o comportamento dos estados brasileiros com relação à eficiência, os procedimentos documental, a abordagem foi quantitativa, foi utilizada a técnica análise envoltória de dados, a ADEA, no modelo BCC orientado a output. Nós temos os estados brasileiros como população, não inserimos o Distrito Federal, porque tem característica diferente dos demais estados, foi excluído. O período de 2011 a 2017, intercalado, porque tem alguns indicadores que são divulgados somente de 2 em 2 anos, e os indicadores, no caso, as variáveis de inputs, foram os gastos por educação, e outputs, os indicadores de educação. Entrando na análise dos resultados, nós inicialmente apresentamos aqui mais uma análise descritiva, mostrando os destaques em vez de os estados brasileiros que mais tiverem maiores gastos per capita com educação. A gente já vê aqui a concentração, principalmente no norte e centro-oeste, alguns estados do sudeste de maior gasto per capita. Também destacamos aqui os estados com melhores resultados em função dos indicadores, dos 4 indicadores, e os piores resultados também. A gente já vê aqui a presença de alguns estados nos diversos indicadores, e principalmente o estado de São Paulo e Santa Catarina, que a gente vê os melhores indicadores indicados, né, selecionados na pesquisa, e os estados que alcançaram menores resultados com esses indicadores, no caso aí, a presença também constante, no caso de Alagoas, Sergipe e Pará. Para responder à questão de investigação, nós aqui temos o resultado, o nível de eficiência dos estados brasileiros na alocação dos gastos públicos, em destaque o estado de São Paulo e Santa Catarina, os 2 primeiros colocados, que alcançaram eficiência absoluta, e, de forma contrária, os piores resultados foram constatados nos estados de Sergipe, Pará, Piauí, Paraíba, Alagoas e Amapá. Então, a gente vê uma concentração de melhores resultados nos estados sul-sudeste, né, e alguns do centro-oeste, e os menores resultados concentrados nos estados, na região norte e nordeste. Também a gente viu que o nível de eficiência a gente escalonou em fraca, moderada e forte, e a gente vê a nível de evolução, 2011 e 2017, também absoluta, São Paulo, Santa Catarina, e fraca, Sergipe, Piauí, Alagoas e Pará. Fazendo uma análise geral de quem teve maior eficiência, maiores gastos e menores indicadores, nós concluímos adicionalmente a pesquisa que necessariamente os estados que mais
gastaram com a educação foram os mais eficientes, né? A gente percebeu isso e achou importante destacar na pesquisa. E a gente chega aqui nas considerações finais, né, com fundamento no princípio da eficiência, respondendo à questão de investigação, destacamos os estados de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e os demais, Goiás, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Acre e Ceará, os com maiores níveis de eficiência nessa sequência. Os estados de Santa Catarina alcançaram um nível de eficiência absoluta, né, durante todo o período investigado, e ele serve de benchmark para os demais estados brasileiros, para as correções das eventuais eficiências na administração desses recursos. Os estados que apresentaram baixos níveis de eficiência, nós temos Sergipe, Pará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Amapá, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bahia. A gente vê que são estados mais localizados na região norte e nordeste do país, as regiões menos favorecidas economicamente e socialmente, né? Então, precisam, portanto, rever suas ações no sentido de buscar melhorias na gestão desses recursos, para otimizar os resultados, principalmente com o rendimento escolar dos alunos, do ensino fundamental e médio, frequência escolar, aumentar o número de matrículas, melhorar o nível de professores e controlar as horas-aulas diárias, né? Adicionalmente, aqui também a gente trouxe uma contribuição, que foi um modelo de uma demonstração para que seja adotado, né, um demonstrativo de eficiência para compor os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, e que seja evidenciada a eficiência de cada ente público, para que, com esses resultados divulgados, os gestores possam reparar alguns resultados negativos. Essa pesquisa teve algumas limitações, a dificuldade dos indicadores, o fato dos indicadores estarem divulgados somente de 2 em 2 anos, né? Nós aqui também indicamos algumas pesquisas futuras, né, nessa área, medir a eficiência não só na educação, mas outras áreas da saúde, do trabalho, do transporte, desporto, lazer, as demais áreas sociais, e recomenda-se também dar continuidade a esse trabalho para verificar exatamente aqui esse momento de crise, principalmente de saúde, em função da pandemia, para ver se essa eficiência, já que, né, a educação foi tão afetada nesse período de pandemia, como é que foi o comportamento. Então, essas são as minhas considerações, agradeço, né, a participação e a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Marilene, por também ter observado aqui o tempo, agradeço também por isso. Inicialmente, eu dou os parabéns, Marilene, pela sua pesquisa, né? A gente sabe que é bem desafiador essa questão de analisar, identificar, né, a eficiência, não é uma métrica simples de ser operacionalizada, né? Vou fazer algumas contribuições aqui, algumas observações com a finalidade de contribuir com o avanço de sua pesquisa, tá? Somente com essa a minha finalidade, né? Pensando que talvez o interesse seja finalizar, ter uma publicação, né, efetiva em algum periódico, né? Então, aqui no Congresso, como o primeiro passo de discussão do seu estudo. Tá. Primeiro, eu tenho uma curiosidade que aí eu gostaria que você respondesse antes da sequência, até porque uma observação minha na sequência talvez seja em relação a isso e me ajuda a entender um pouco. Os resultados, você tinha alguma expectativa inicial em relação aos estados? Eles estão de acordo com o que você esperava? Se você tinha alguma expectativa inicial, ou os resultados em relação à ordem que deu dos estados foi surpreendente para você? Sim, realmente eu já tinha uma expectativa, principalmente em função dos alguns estudos que já tinham sido utilizados anteriormente, né, realizados anteriormente. Alguns autores já tinham detectado, não com os mesmos indicadores que eu utilizei, né, com outros indicadores de educação, principalmente
o IDEB, né? A maioria dos autores anteriores utilizava somente o IDEB. Aí eu acrescentei exatamente os outros indicadores para ver se permanecia. Mas, regra geral, os resultados, eles, dos estudos anteriores, já apontavam, por exemplo, São Paulo em destaque, e estados do Norte e Nordeste com os piores resultados. Então, se confirmou, os trabalhos que foram realizados anteriormente. Tá. Não, agradeço, e até, porque assim, até me chamou, um estado que me chamou um pouco a atenção foi o próprio estado do Ceará, né, que é o seu estado. Eu pensei que o estado do Ceará seria um que ficaria um pouco numa classificação, né, de eficiência um pouco mais acima. Por que que eu pensei isso? Porque eu sei que tem principalmente destinado aos municípios, né, tem uma legislação que ela está voltada mais a outputs, né, e não a inputs. Então, Isso. se essa legislação ela está voltada mais para a questão de output, eu, né, estava esperando que talvez no caso do estado do Ceará seria um pouco diferente a classificação que deu, mas eu sei que é para município a legislação, né, então não sei o quanto que isso está se aplicando Eu para... posso, assim, só para esclarecer um pouco, claro que é meu estádio, então me chamou a atenção e eu fui investigar, né? E, assim, realmente, os anos anteriores ao que eu investiguei, o resultado era bem mais abaixo, então teve uma evolução, sim. Tanto é que o estado do Ceará ficou entre os 13 primeiros. E aí, o que foi que aconteceu com relação a essa evolução? Os últimos governos dessa época, eles implantaram realmente uma política de educação, principalmente de ensino integral. Então, justificou a elevação do Ceará nesse nível. Né? Assim, hoje, se for pesquisada, a pesquisa foi até 2016, talvez esteja num patamar maior, porque realmente evoluiu essa questão de ensino integral no Ceará. Então, assim, Uhum. já foi um avanço nesse período, entendeu? Uhum. Não, maravilha. E aqui, pensando justamente nisso, é que a minha observação em relação será o quanto que a variável, né, que, assim, que foi utilizada como input, que só um segundo que eu vou pegar aqui na minha observação, que foi o dispêndio financeiro, né, o liquidado, os valores liquidados pelos estados para a obtenção dos resultados de educação. Né, o quanto será que somente esse valor, né, que a sua fonte foi a Secretaria do Tesouro Nacional, será o quanto que utilizar esse valor de input, ele está, de fato, capturando todos os valores que são destinados à educação, tá? O valor, né, então, como já disse, foi o total liquidado, né, que foi utilizado, mas será que tem outras fontes de recurso que são utilizados para a educação? Que poderiam também ser inseridos, um valor que eu pensei também que, assim, de certa forma eu senti um pouco falta, foi a questão dos restos a pagar, né, acho que fica uma observação para ser pensada se restos a pagar também não deveria ser inseridos, né, nessa soma de valores liquidados, então não usar somente o valor liquidado, mas talvez considerar os valores de restos a pagar, né, isso talvez modificaria certamente modificaria o valor dos inputs, né, e consequentemente o resultado final. E também pensando nessa, aí fazendo a relação de input com output, essa relação entre o valor total que foi destinado para a educação e a métrica em relação ao output, né? Sei que você usou vários indicadores ali, não só um, né, para fazer essa mensuração dos outputs, mas será que tem resultado de ensino superior que também está sendo inserido dentro do input, mas que o output utilizado não está considerando? Tá? Então, são algumas observações que, ao ler o estudo, não ficou claro e talvez seria importante se esses pontos foram considerados, né, na análise dos valores a serem inseridos, né, na metodologia e nos dados utilizados, seria importante deixar isso claro, porque são dúvidas que são geradas. E aí, se os valores, né, tanto input quanto output gera dúvida, a gente, assim, o leitor pode ficar com essa dúvida em relação à confiabilidade, o quanto que o resultado representa de fato o que foi, representa de fato a realidade, até por isso que eu comecei já minha fala perguntando se tinha alguma surpresa. E também em relação, o que me motivou também essa pergunta foi em relação a
ao resultado de algumas pesquisas anteriores, né? Porque acho que são 3 estudos, se eu não estou errada aqui, que foram mencionados no seu trabalho, na versão escrita, o de Will, Souza e Kavesky, né, de 2014, 12 e 15, que eles abordaram justamente a questão dos estados, né, o nível de eficiência dos estados. O Will foi de 2001 a 2011, né, o seu foi de 2011 a 2017, então um período diferente. Pelo que eu entendi, o do Will também utilizou a técnica DEA, então seria... eu, assim, particularmente, pelo que está escrito no texto, eu não consegui ver um diferencial que fosse no sentido de uma continuidade do estudo, tá? Não sei se... então, realmente, talvez a mesma metodologia utilizada e o que se difere são os resultados de eficiência de fato, tá? Então, acho que... e como o de Souza, por exemplo, os estados, a ordem foi diferente, né? Maranhão, que ficou em primeiro, Foi. Will, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os mais eficientes, e também Maranhão e Pará, não, Maranhão e Pará foram os menores. Então, como teve uma variação entre os primeiros colocados, né, por isso que é a observação em relação aos inputs e outputs, tá? Ok. Agora, em relação, eu estou partindo dos principais, né, observando aqui o tempo, para depois tentar abrir para o público, receber também, para que o público que tenha a possibilidade de contribuir com sua pesquisa, Marilene. Esse era o principal ponto, né? Agora, indo em relação a um ponto que eu gostei bastante do seu estudo, que é essa menção justamente de tentar contribuir, tentar elaborar tentar propor, na verdade, né, uma demonstração em que a eficiência seja divulgada, né? Então, um relatório contábil de propósito geral para as entidades do setor público, não um RCPG. Só o que me chamou um pouco a atenção nisso, e é uma contribuição que talvez possa ser considerada, no objetivo foi mencionado, né, com vistas à divulgação de um RCPG, tá? Eu estava lendo o estudo e até a sessão do resultado, até lá no final, o RCPG ele ficou ausente, tá? Então, até na parte da parte da revisão, seria interessante trazer algo em relação a isso, porque eu senti que realmente ficou esquecido ao longo do texto, até na parte em que tem, de fato, a proposição de um relatório, né? Até chegar lá, eu fiquei naquela ansiedade, poxa, eu tinha gostado bastante, tinha gostado tanto dessa questão que foi inserido no objetivo, mas será que ficou ausente aqui, tá? Então, é uma sugestão. E só um ponto para ser pensado também em relação ao RCPG, Marilene, é em relação os RCPGs, quando a gente considera a estrutura conceitual, né, a NBC-TSP de 2016, referente à estrutura conceitual, ele não indica quais exatamente são, ele dão alguns exemplos, né, mas não é exaustivo, o que se considera como RCPG. Eu sei que também não tem um consenso, é só um ponto para ser considerado, caso a senhora não tenha considerado ainda. Mas ele indica que relatório contábil de propósito geral são aqueles que são elaborados de acordo, né, ou com base no regime de competência. Tá? Então, se a gente considerar regime de competência, considerando, né, usando as informações de regime de competência, será que eficiência na forma que está sendo proposto, né, a mensuração, o cálculo disso, né, a obtenção desse índice de eficiência, será que atende a esse conceito que está por trás na estrutura conceitual em relação aos relatórios? Tá? Então, acho que isso seria importante também trazer, explorar um pouco na parte da revisão, né, porque para mim ficou um pouco será que dá para considerar como um RCPG? Né? A estrutura conceitual fala que o núcleo são as DECASP, né, as demonstrações contábeis, o núcleo da informação contábil, ou seja, o núcleo dos RCPGs são a DECASP, mas fica um pouco será que eu posso considerar ou não como um RCPG? Cuidado só em relação a algumas frases que me deu a impressão que estava generalizando alguns resultados para regiões do país, tá? Então, São Paulo e alguns estados da região sudeste ficaram em primeiro, mas só cuidado que não são todos. Então, eu senti um pouquinho de generalização, principalmente também no resumo.
Em relação à estrutura, a minha proposição, né, a minha sugestão vai ser fazer uma reorganização da estrutura, tá? Na seção 2, quando que eu li a primeira subseção da revisão de literatura, eficiência aplicada à gestão pública. Ali são discriminados estudos anteriores que tratam do assunto, tá? Então, eu sugeriria colocar uma seção separada, né, que trata dos estudos anteriores. Não precisa, do meu ponto de vista, tá? Então, não precisaria colocar uma seção que indica a mensuração de eficiência, explorar o que é a DEA, quais estudos utilizaram a DEA, não precisaria essa seção. Você poderia colocar tudo isso dentro da seção que trata dos estudos anteriores, tá? Então, reorganiza essa seção, né, trazendo só uma que aborda a questão dos estudos anteriores, e quando já está indicando os estudos anteriores, já indica a metodologia, se utilizou a DEA ou não, que é a que está sendo utilizado na pesquisa, e já tenta trazer qual que é o diferencial da sua pesquisa em relação aos outros, tá? E aí também, nessa perspectiva, coloca já na introdução, tenta conversar um pouco mais com a própria literatura anterior, indicar qual que é a lacuna, né? Como eu falei, em algum momento eu senti que é uma continuidade de pesquisa, por exemplo, do Will, né? Que é uma continuidade, né, usando dados de períodos diferentes. Só acho importante só acho importante trazer essas informações para a introdução, para que o leitor já entenda, né, em que contexto, qual que é a lacuna da sua pesquisa, tá? Eu tenho mais alguns, acho que esses são os principais. Eu só gostaria de abrir aqui para o público, né, colocar as considerações, né, fiquem à vontade. Enquanto não vem, eu vou continuar então, mas se alguém do público tiver, por gentileza, sinalize no chat ou fique à vontade para abrir o microfone. A gente tem mais uns 3 minutos aqui para finalizar a discussão do seu estudo. No título e ao longo do texto, até chegar na seção da metodologia, né, o termo que foi utilizado foi resultados para a educação. Quando cheguei na sessão de metodologia, né, mas eu já fui com naquele pensamento, poxa, se é resultado de educação, mas a gente está falando de Estado, a gente não sabe, a gente, né, já imagina que não é toda os níveis de educação, porque a própria Constituição Federal já traz um pouco essa separação, né, o que seria mais de responsabilidade dos estados, dos municípios e do governo federal. Então, a sugestão seria já deixar isso mais claro no próprio objetivo, até no título do seu estudo, justamente para que o leitor não pense, quando que está lendo resultados, né, em relação à educação, que é de fato todos os níveis de educação, né? Então, a educação básica, né? Deixa eu... acho que é a educação básica, né, que foi, né? Destacar que é ensino fundamental e médio, que é do Isso, âmbito do Estado. E isso. que o leitor ele percebe, acha tudo, pode ser, né, superior, pode ser básico, né? No caso aqui é médio e fundamental. Exatamente, exatamente. Eu não sei se em termos, aí talvez não daria para comparar entre os estados, né, porque essa questão de interpolação, né, que ficaram alguns anos faltando, né, em relação, porque a gente não tem o índice, né, para todos os anos, daria talvez um trabalho bem adicional, né, mas eu não sei se a nível de estado talvez teria uma métrica de mensuração de resultado da educação, né, e aí o problema talvez seja que não seja métricas comparáveis, efetuadas, né, no mesmo espaço do tempo, né? Então talvez não seria uma solução, né? Realmente nesse ponto tentei pensar em outra alternativa, né, para não ficar faltando esses anos, porque isso até a mesma coisa que quando é colocado no artigo, tanto no título quanto no objetivo, que é de educação, né? Até no objetivo tá lá 2011, 2017, logo eu imaginei, né? São todos os anos. Então, mas isso é uma questão que eu não sei como resolver, né, de tentar deixar isso mais claro no objetivo, né, talvez isso seja, realmente não sei, acho que é um bom desafio. Não sei se, Marilene, a senhora gostaria de comentar alguma coisa?
só agradecer, né, pelas suas considerações valiosíssimas, porque, assim, isso aqui foi um pedacinho da minha tese de doutorado. Então, assim, quando a gente tem uma tese, uma infinidade de informações, eu fiz não só na área de educação, mas também saúde. Então, na hora de sintetizar para colocar no artigo, fica difícil, diante de tanta informação. E o que você comentou abriu, assim, realmente da importância de algumas que a gente, como autor, diante de tanta informação, não percebe. Então, assim, valiosíssimas, com certeza vão ser consideradas na, na, numa possível publicação. Vou fazer essas alterações e só agradecer por suas considerações, professora. Imagina, fico à disposição. Tenho aqui as observações, caso, né, tenha ficado alguma, posso também mandar minhas observações sem nenhum problema. E só o último ponto que agora que eu, né, voltei aqui em relação às contribuições do seu estudo, deixa isso muito claro desde da sessão do resumo, tá? Eu senti falta, assim, o leitor, cada leitor talvez vai chegar em contribuições diferentes, mas é sempre importante ter a própria visão do autor do estudo, quais são as contribuições, as possíveis contribuições, porque a gente pode também ter leitor que não vai visualizar, né, quais que as possíveis contribuições da sua pesquisa. Isso está lá bem tímido, lá na seção das conclusões, mas tanto na parte do resumo quanto na seção da introdução, né, após o objetivo, dá destaque, dá ênfase a isso, porque até numa possível publicação, né, a gente vai conseguir vender a ideia, né, mostrando qual que é a contribuição daquilo que a gente está propondo, daquilo que a gente está elaborando, tá? Vou finalizando aqui a nossa sessão, a nossa discussão em relação ao seu artigo. Marilene, mais novamente, parabéns pela sua pesquisa, desejo sucesso e que seu objetivo, né, de efetivar com uma publicação em algum periódico que seja alcançada, tá? Agora, vamos para o próximo, então, a Larissa. Pronto, a Larissa agora está aqui presente. Bom dia, Larissa. Não te ouvimos, não sei se pode ativar seu microfone, Ponte. Já vemos aqui a sua tela. Larissa, você tem 15 minutos para fazer a apresentação, tá? Fique à vontade. Só vou pedir, né, encarecidamente que só observe os 15 minutos para a gente ter tempo de tanto conseguir colocar algumas contribuições que eu gostaria de fazer em relação ao seu estudo, mas também para a gente abrir para a participação do público. Tá bom? Certo. Uma boa apresentação, Larissa. Obrigada. Bom dia, gente. Esse artigo foi desenvolvido numa disciplina do mestrado profissional em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. Foi elaborado por mim e alguns colegas e com a contribuição da professora Alessandra, né? Então, o título é Governança Universitária, Criação, Contribuições e Desafios da Secretaria de Governança na Universidade Federal do Ceará. Na introdução, a gente traz alguns conceitos sobre governança pública, né, que tem o objetivo de conquistar e preservar a confiança da sociedade por meio de mecanismos eficientes para assegurar o interesse público. Fala um pouco sobre o segmento educacional, né, e a compreensão da relação entre a governança e as instituições de ensino superior, e que a construção do modelo de governança nas universidades públicas requer um processo de integração e negociação que pode ajudar a melhorar o processo decisório e o desempenho das IS, né? Como questão de pesquisa, a gente trouxe como se deu o processo de criação da Secretaria de Governança da UFC e quais as contribuições e desafios de sua implementação para a gestão universitária. O objetivo geral é descrever o processo de criação da SecGov e as contribuições e desafios de sua implantação para a gestão universitária. No referencial teórico, a gente traz um pouco sobre governança pública e aborda alguns conceitos e definições, e a gente destacou do IFAC 2013, que se adequa ao escopo do nosso estudo, né? Que a governança compreende a estrutura administrativa, política, econômica, social, ambiental e legal, posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. E a gente fala um pouco também sobre a Instrução Normativa Conjunta MPCGU, de 1 de 2016, que trouxe aí para as entidades do Poder Executivo Federal, né, a necessidade de adotar medidas para implementar a gestão de risco, controles internos e a governança. E traz também alguns princípios da boa governança, né, a liderança, a integridade, a responsabilidade, compromisso, transparência e a accountability, que seria a prestação de contas, né, e a responsividade. A gente fala também um pouco sobre governança em instituições de ensino superior,
né, falando sobre a expansão do ensino superior e como isso trouxe a necessidade da exigência de um sistema de planejamento e controle interno e externo, e um acompanhamento mais acurado das decisões tomadas em todos os níveis hierárquicos das instituições de ensino superior, e que para conseguir uma boa estrutura de governança universitária é necessário adotar medidas, né, que envolvam modificações e reestruturações nessas instituições. E uma sessão sobre estudo empíricos correlatos, né, que eu não trouxe aqui, mas a gente fala um pouco sobre cada um, e conclui que, apesar do assunto ele tá relevante aí nas pesquisas acadêmicas, a aplicabilidade do tema em instituições de ensino superior do setor público ainda é incipiente, trazendo aí como uma das justificativas do trabalho. A metodologia, a pesquisa descritiva, qualitativa, estudo de caso único, né, foi realizada uma pesquisa documental com alguns dados e informações disponibilizados nos sítios institucionais da UFC, para melhor entender o objeto estudado, né, de uma forma preliminar. A gente analisou alguns documentos que estão lá no website da SecGov, como as resoluções do Conselho Universitário, que tratam da criação da secretaria, da criação do Comitê de Governança e da política de gestão de riscos, algumas portarias internas, que também tratam da política de governança do plano de integridade da UFC, o regimento interno do Comitê de Governança e alguns relatórios semestrais disponibilizados pela própria secretaria, que vão descrevendo lá o cumprimento dos objetivos da secretaria de acordo com a resolução que a criou, né? Então, todos os documentos foram coletados e analisados no bimestre de agosto e setembro de 2020. Foram realizadas também algumas entrevistas semi-estruturadas, né, por meio de reuniões online, no Google Meet, com gestores e servidores da UFC que já desempenharam ou que ainda desempenhavam na época as suas funções na secretaria. A seleção dos entrevistados se deu com base no tempo de permanência na função, na UFC ou na secretaria. Então, a gente, de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, né, fevereiro de 2017, que é quando foi criada a secretaria, até setembro de 2020, tiveram 4 diretores na secretaria, e foram selecionados 3 dentro do critério de permanência de pelo menos 6 meses na função, e desses 3 a gente conseguiu entrevistar 2. De apoio administrativo, foram 11 servidores nesse período, 4 com um tempo de permanência de pelo menos 1 ano, e a gente conseguiu entrevistar 2. O reitor, a gente entrevistou o reitor à época da universidade e o reitor atual, né? E o pró-reitor de Planejamento e Administração, que era o mesmo desde a criação da secretaria até a época da pesquisa. Então, dentre as pessoas convidadas, 6 confirmaram a participação na entrevista, né? 3 atuando dentro da secretaria e 3 gestores externos da SecGov. E a gente traz esse quadro, especificando o cargo, a função, o período que ficou na função e o tempo de duração das entrevistas, né? Essas entrevistas foram elaboradas, né, com base no questionário que já tinha sido aplicado por De Donato, em 2005, na sua dissertação, que culminou aí na publicação de um artigo em 2010 e que também foram utilizadas por Beiro e Silva em 2013. Então, foram 12 questões que a gente adaptou de acordo com a função que a pessoa exerceu e com o tempo que ela ficou nessa função, né, à frente da SecGov, da gestão da universidade. E como análise, cada um dos autores analisou 3 entrevistas diferentes, né? De maneira que cada entrevista fosse abordada por pelo menos 2 autores distintos. Então, elas foram distribuídas por meio de sorteio, para a gente tentar diminuir a subjetividade da análise, né? E com relação aos resultados, a gente separou em 3 sessões. A primeira, o processo de criação da SecGov, que foi em janeiro de 2017, na resolução do Consune, né, que se iniciou aí por conta da IN, né, que a gente falou, que deu um prazo de 12 meses para a implementação da governança nos órgãos do Poder Executivo Federal. Então, o reitor, à época, decidiu que um órgão técnico executivo era mais adequado para dar início a esse processo e que atenderia de uma forma mais ágil às exigências normativas, né? Essa decisão dele foi subsidiada principalmente com o assessoramento da auditoria interna, que já funcionava na instituição. Um trabalho desenvolvido por uma pessoa da auditoria interna, Santiago, em 2015, foi uma dissertação de mestrado também, já tinha analisado os mecanismos de governança da UFC, e ela tinha constatado, né, que os normativos e a própria estrutura organizacional estava sujeito, que a UFC tinha, estava carecendo de uma reformulação para que se pudesse adequar aos objetivos institucionais e às necessidades da sociedade. Então, ele, junto com a auditoria, né, resolveu tomar essa decisão de criar um órgão técnico executivo. Esse processo de implantação da governança na UFC
iniciando com a secretaria, teve uma resistência inicial, né, que foi uma opinião unânime entre todos os entrevistados, e que houve a dificuldade de mudança da cultura, né, e no entendimento do que seria a governança universitária, a confusão entre governança e gestão, e quais seriam as atribuições da SecGov, né? Então, é bem destacado, assim, nas entrevistas, essa questão da resistência, da dificuldade das pessoas entenderem o que seria a governança, até os próprios gestores mesmo, confundindo a governança com a gestão, e a secretaria veio aí com esse papel de tentar difundir dentro da universidade o que seria a governança e implementar ela, pelo menos inicialmente, né? Então, a entrevistada E2 destacou também um problema em relação às muitas instâncias de discussão dentro da universidade, né, que todas as decisões são discutidas e deliberadas na secretaria, depois nas câmaras do comitê, depois no plenário do comitê e depois no plenário do conselho. Então, todas essas discussões também trouxeram aí uma dificuldade, né, com relação a disseminar a governança na universidade no início. A SecGov, ela tem por finalidade, né, já agora com relação às contribuições e o papel da secretaria, tem a finalidade de trabalhar em articulação com o comitê para envolver toda a comunidade acadêmica, né, fortalecer os mecanismos de governança universitária, que seria liderança, estratégia e controle, em todas as unidades administrativas ou acadêmicas, por meio da divulgação de boas práticas. Então, ela foi fundamental, né, a criação desse órgão que executasse as funções para implementar os mecanismos de governança e que não ficasse só nas deliberações e discussões. Um dos principais frutos da secretaria, né, foi a participação na criação de todos os documentos que eram necessários para operacionalizar, né, que seria também questão de exigência normativa, que foi a secretaria que criou a resolução, que criou o comitê de governança, né, que é uma exigência da IN, elaborou os outros documentos também da política de governança, da cartilha de governança, da política e do plano de gestão de riscos, do programa e do plano de integridade, e auxiliou também no desenvolvimento do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional. Colaborou na elaboração dos painéis de ações estratégicas, na discussão das boas práticas de gestão, na sistematização das ações de governança, na mudança de cultura, na transparência e na equidade. Mas aí, com um destaque, né, do trabalho, uma das maiores contribuições da secretaria foi a criação do grupo de interlocutores de governança, né? Diante dessa dificuldade de dialogar com a alta administração sobre os temas, que muitas vezes não era entendido, a secretaria teve essa iniciativa de criar esse grupo, né? Como o entrevistado E3 fala, por mais que se apresentasse os temas ao comitê e que tentasse explicar e capacitar os gestores, era muito difícil o diálogo. Então, eles sentiam como se estivessem sempre dando um passo para trás, né? Explicavam, mas toda vez que tinha uma reunião, tinha que explicar de novo. E aí surgiu essa ideia de trazer os servidores mais técnicos, assim, para o processo. Então, ela fala que é um grupo mais maduro que os próprios gestores em relação ao tema, pessoas que têm mais tempo para se apropriar e participar das capacitações e que têm a capacidade de influenciar os gestores por serem servidores de confiança, né, da gestão. Então, são docentes ou técnicos administrativos que são indicados pelos próprios dirigentes das unidades acadêmicas e administrativas para participar desses encontros, né, e auxiliar a secretaria no desenvolvimento das boas práticas de governança na UFC. E, por fim, a gente traz os desafios da SecGov, né, que a gente relata mais detalhadamente no artigo, mas trouxe o quadro que sintetizou, né, a percepção de cada um dos entrevistados sobre os desafios da secretaria, que seria aí manter para o futuro, né, que seria manter a motivação das pessoas para continuar com foco na governança, implantar a gestão por competência e o teletrabalho, operacionalizar as práticas, né, criar as matrizes de riscos, fortalecer a comissão de ética e auditoria, implantar o gerenciamento de riscos, sensibilizar o corpo funcional para manter a governança, né, evoluir para um nível mais avançado da governança, implantar um processo de avaliação por resultado das práticas de governança e dar transparência à gestão. Então, essas percepções sobre os desafios futuros têm alguns pontos em comum, né, que é a visão de que é necessário avançar nas ações da governança universitária, que é necessário operacionalizar o que já foi desenvolvido em termos de política, né, foi feita muita documentação, mas a necessidade de efetivamente colocar isso na prática, promover ações de desenvolvimento dos servidores e avançar na implementação da gestão do gerenciamento de riscos em todas as unidades da UFC. E nos relatórios também, que estão lá no site, a gente conseguiu
vê que um desafio que consta lá seria o desenvolvimento de um plano de capacitação voltado para a formação dos servidores docentes nesses conceitos e práticas de governança universitária. As considerações finais, a gente constatou que a secretaria foi fundamental na articulação inicial para introduzir esse conceito de governança, para promover as discussões, né, para disseminar as boas práticas e para operacionalizar a criação e o estabelecimento da estrutura de governança da UFC, né, e na elaboração também dos principais documentos, né, para essa institucionalização. Então, teve algumas discordâncias quanto às motivações que levaram à criação e ao estabelecimento da governança na UFC, mas, independente de ter sido pela questão da exigência normativa ou por uma iniciativa própria da universidade, né, ele percebeu que a necessidade da consecução e consolidação tem sido cada vez mais compreendida por esses atores que fazem a instituição. Então, como limitação da pesquisa, a gente trouxe a questão da limitação da quantidade de entrevistados e que o estudo se limita a percepções deles sobre o desenvolvimento do processo de criação, implantação e desafios da secretaria. E é isso, obrigada. Muito bem, obrigada, Larissa, pela apresentação. Foi muito interessante a sua apresentação, assim como já está bastante interessante, né? Chama bastante atenção os resultados, né? E a pesquisa efetuada, tá? E, novamente, aqui temos um trabalho da Universidade Federal do Ceará, né? Da UFC. Acho que é importante mencionar, né? Os dois trabalhos dessa sessão, todos os autores, né? Do primeiro artigo, né? Que foi elaborado pela professora Marilene, e aqui esse segundo também são foi resultados... a professora na graduação, só para que constar. bacana. São ambos os trabalhos, né, que estão vindo aqui para o Congresso USP e da Universidade Federal do Ceará. Então, agradecimento aqui em nome do Congresso USP por terem submetido a pesquisa e por nos dar essa oportunidade, né, de discutir os trabalhos e aprender também com essas pesquisas que foram apresentadas, tá? Parabéns pelo trabalho, como eu já disse, está bem interessante os achados dele, e também, assim como eu fiz no artigo da Marilene, aqui vai ser com a intenção de contribuir, né, pensando que aqui é um primeiro estágio da pesquisa, assim, no sentido de trazer para discussão, né, e pensando que talvez seja o intuito de vocês terminar com a publicação, né, desse estudo em um periódico, tá? Também vou começar com uma pergunta que me veio à mente quando eu estava lendo os estudos, tanto no da Marilene quanto aqui, é porque eu acho que são questões que podem interferir bastante no resultado da pesquisa, tá? Larissa, aqui no teu, o que me chamou a atenção foi o recorte que vocês fizeram para a seleção dos entrevistados, né? Vocês, no artigo tá, né, claramente, né, vocês indicam que 6 meses de atuação para gestores e servidores e 1 ano servidores de apoio administrativo, né? Então, só chama atenção para a sobreposição aqui de servidores, porque do jeito que está aqui, menciona servidores em ambos os recortes, tá? Tanto de 6 meses quanto de 1 ano. Então, acho que é só depois importante só verificar essa sobreposição da palavra servidores em ambos, porque pensei que era gestores, mas o grupo servidores está em ambos os critérios. A minha pergunta nesse sentido do recorte, Larissa, por que 6 meses e por que 1 ano? Bom, na verdade, foi uma decisão, a gente fez uma análise primeiro, né, do corpo funcional, que já tinha atuado na secretaria, e a gente viu que teve uma rotatividade, assim, no início, bem, bem forte. Então, como teve muitos servidores que ficou 2, 3 meses, e aí a gente achou melhor colocar um tempo que a pessoa realmente pudesse ter se apropriado pelo menos um pouco mais do que estava acontecendo ali na secretaria, né? Porque 2, 3 meses talvez não tivesse dado, né, tempo para a pessoa estar assim, se inteirando do que realmente estava acontecendo. Então, a gente a gente fez uma análise primeiro de todos os servidores que passaram por lá, né, de todos os períodos, e a gente viu que 6 meses daria para pegar, né, uma quantidade razoável de pessoas. E dos gestores também, como tiveram 4, né, e um deles tinha ficado menos de 6 meses, a gente colocou 1 ano para ficar assim, para também não ficar 6 meses igual os servidores, né?
É que o que me veio em mente, Larissa, não foi exatamente o que a tua justificativa. Eu tive um pensamento diferente. Será que esse tempo curto de atuação não foi porque ou o gestor ou o servidor que estava ali percebeu o quanto que era difícil fazer a implementação, né? Talvez ele realmente se dedicou nesse curto espaço de tempo, foi uma pessoa com uma alta dedicação, porque eu realmente não conheço. Então, vocês analisaram, talvez vocês sabem o perfil dessas pessoas que ficaram curto espaço de tempo. Mas eu, né, lendo leitura de fora da pesquisa e não conhecendo o contexto, eu pensei, será que são pessoas que talvez entraram, se dedicaram muito e realmente viram que seria muito difícil de fazer essa implementação e pediram, ou por algum motivo, né, não sei como que é a saída, e pararam de executar a função. Então, se for nessa perspectiva, se for na minha perspectiva, eu acho que essas pessoas têm muito a falar sobre, né, principalmente os desafios, né, talvez elas viram barreiras que julgaram muito difícil, né, de serem transpostas, né, de passar, de resolver, de ter uma solução para essas barreiras, e por isso saíram, tá? Não sei se isso poderia ser, mas, assim, considero isso como um ponto relevante para vocês analisarem, se não for essa a possibilidade, né, de eles terem saído, e se não for isso, né, pelas análises documentais que vocês que fizeram, estudo de caso, então certamente vocês conhecem melhor, né, o perfil dessas pessoas, deixar isso claro no estudo para que outro leitor não fique com a mesma dúvida que eu tive, porque sinto que isso, como eu disse, né, é uma questão que influencia nos resultados, tá? Então, acho que é importante mencionar um pouco mais sobre isso, tá? Esse é o principal ponto, assim, que eu considero o principal porque mexe nos resultados, né? Indo para outros pontos que eu acho que são secundários, mas acho que é bastante importante para o trabalho de vocês, é o objeto de estudo, né? Vocês, desde o início da pesquisa, vocês foram fazendo essa ênfase, discutindo, até na própria introdução, né? Vocês falam sobre a UFC, falam sobre a secretaria, a SecGov, né? A Secretaria de Governança, quando que foi criado e tudo mais. Na minha opinião, Larissa, vocês poderiam inverter o objeto, fazer uma troca no objeto de estudo que vocês estão analisando. Eu acho que se vocês colocarem a ênfase em governança universitária e utilizarem o caso da Secretaria de Governança, da SecGov, como um estudo de caso para analisar, para estudar a governança universitária, ou seja, para aplicar todos os conceitos, as definições de governança, desafios e blá, 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 governança na educação, eu considero que o leitor vai ter uma visão do que é a governança universitária, né, e aí pensando até numa publicação, isso talvez chame mais atenção, tá? Não colocar, ou seja, não construir todo o paper em cima da SecGov, mas construir, primeiro falar muito mais de governança universitária e utilizar a SecGov para o caso, tá? Então, acho que é uma mudança que parece que não faz muita diferença, mas para o leitor faz. Eu acho que, na verdade, dependendo até do avaliador que for o caso, né, que analisar o estudo de vocês, né, no caso de uma submissão, acho que isso faz bastante diferença, tá? Dependendo do nível do critério do avaliador. Outro ponto, eu acho que poderia ser melhor explorado no trabalho de vocês, Larissa, é a justificativa da lacuna do trabalho, tá? Larissa, se você quiser, eu tenho todo o relatório aqui, eu posso compartilhar depois com você, então tá tudo detalhado. Em relação à lacuna, vocês apontam que a lacuna é Ramírez e Terrada 2018, né? Então, eu senti que vocês elaboram todo o estudo de vocês considerando essa lacuna, né? A lacuna apontada por esse autor. Em termos de lacuna de pesquisa, ok, mas a motivação, toda a contribuição, eu acho que pode sim ser, pode ir um pouco mais além disso, tá? Não é porque somente não tem
estudos que o estudo se justifica, né? Eu acho que não ter estudos não significa que aquilo é o que está sendo explorado, o que está sendo analisado na pesquisa, abordado na pesquisa, é importante simplesmente pelo fato de não ter estudos que falam sobre, né? Por que governança universitária? Tá sendo obrigatório, né? É uma demanda desde 2016, mas por que a governança é obrigatória nas instituições de ensino? Tá? Então, acho que a justificativa do estudo não é somente pela lacuna na literatura, mas é mais por que é importante a governança universitária? Tá? Eu acho que vocês exploram um pouco essa demanda, acho que no início um pouco da tradução vocês indicam um pouco essa relevância da governança, mas a justificativa eu acho que poderia ser melhor explorada nesse sentido, tá? Contribuições também, né, assim como eu falei para a Marilene, acho que é importante ter a visão de vocês em relação a contribuições da própria pesquisa, né? Tem outras, assim como é para a federal, né, essa normativa que trata da instituição da governança universitária, isso pode ser, então, relevante, os resultados podem ser relevantes para a inclusão, né, da governança universitária em outras universidades, todos esses desafios, essa questão dos interlocutores, esse grupo de interlocutores que os entrevistados indicam, né, como algo positivo, algo que ajudou de fato na inserção da governança, talvez esse seja uma ação que para outras instituições, a depender do estágio que estão, seja uma ação que possa ser efetuada logo no início e não ficar passando por fazendo esforços que não dão resultados, tá? Então, acho que trazer, né, colocar essa contribuição, né, para outras universidades, né, eu acho que é um ponto que deve ser, né, dado um destaque maior no estudo, tá? A definição, eu não vejo que não tem ninguém aqui com a mão levantada e nenhuma indicação aqui no chat de participação. Novamente, se alguém quiser, né, já passei aqui pelo meu tempo destinado para as contribuições, vou continuar falando se ninguém se manifestar aqui para a gente aproveitar e tentar contribuir mais com sua pesquisa, tá, Larissa? A definição que vocês trazem de governança, né? Vocês colocam lá uma tabela na página 4, talvez, em que tem a definição, né, de várias definições de governança, e aí vocês logo na sequência indicam que é a definição da IFAC que vocês vão utilizar, tá? A minha questão é, por que a definição da IFAC? Ela faz diferença se a gente considerar outras definições? Tem, de fato, diferença entre as definições de governança? Ou é uma questão dos termos utilizados ali na definição? Entende? A essência do que é governança muda entre essas definições? E, consequentemente, tem uma mudança para a pesquisa de vocês, utilizar um conceito de governança ou outro, isso para mim não ficou, né, vocês colocaram que utilize, até aqui na apresentação, né, você colocou o destaque em amarelo, né, para qual definição de governança vocês estavam utilizando, mas será que, né, tem de fato diferença? Então, acho que vale a pena analisar se isso para o estudo deve ser mantido, e a minha sugestão é não somente apresentar essas definições de governança, mas também fazer uma breve discussão ali, se tem diferença entre essas, colocar no próprio estudo, tá, Larissa, alguma discussão, né, de vocês, se tem de fato diferença entre essas definições, tá, então acho que é importante essa menção também. A definição... Análise documental, né, a metodologia, eu acho que realmente está adequada, pelo caminho de entrevistas mesmo, acho que não tem outro meio, né, acho que é por aí mesmo. Só em relação aos documentos que vocês analisaram, né, foi de 2017, que eu imagino, né, que foi o ano da criação da SecGov, até 2020, que foi o momento em que teve a coleta, né, mas nesse período, todos os documentos foram analisados, eu sei que foram coletados em 2020, só tentar deixar clara a minha colocação, que
Está claro no estudo que a criação foi em 2017 e a coleta foi em 2020, mas vocês analisaram de todo esse período, tá? Então, tem as datas de coleta que tá ali no paper que está claro isso, mas só não fica claro se de fato foram considerados de todos esses períodos ou se vocês fizeram um recorte a partir dos documentos que foram coletados, tá? O roteiro que vocês efetuaram de perguntas, né, para entrevista é do De Donato, né, da dissertação e depois do artigo, né, até acho que é da professora da Beuren, salvo engano, né, são questões, né, nessas pesquisas que utilizaram essas perguntas, foram direcionadas para entidades do setor privado, né? Então, vocês mencionam no artigo que foram efetuadas alterações nessas adaptações, né, porque vocês estão colocando agora essas questões, né, foram destinadas para entidades do setor público. Mas quais alterações foram efetuadas? Então, como são 12 questões, eu acho que como não são muitas, né, não vai ocupar um espaço tão grande assim né, para indicar quais foram essas alterações, já que vocês utilizaram, né, de uma pesquisa anterior. Né? Eu acho que é importante porque só para ter essa garantia, né, para o leitor, para saber quais questões foram utilizadas, já que da pesquisa anterior é do setor privado. Então, como tem essa adaptação, né, eu acho que é importante fazer essa menção. E a discussão dos resultados, né, minha sugestão, Larissa, é trazer uma maior discussão com as pesquisas anteriores, né, que tratam do assunto, né, vocês colocaram que são poucas as pesquisas, mas as que trataram do assunto poderiam aparecer, né, apresentar os resultados obtidos e conversar com a literatura anterior já nos resultados, né, se tem alguma diferença ou não em relação aos estudos anteriores. E outro ponto que, assim, que eu fiquei pensando bastante sobre é que governança universitária, né, no contexto da pesquisa de vocês, é uma mudança que é uma mudança, de certa forma, obrigatória, né, então, e que teve todas as resistências nesse começo, né, da implementação da governança universitária. E se a gente pensar em outro tipo, na implementação de outra ação que seja obrigatória nas universidades, será que o processo foi diferente? Será que não teve toda essa resistência pelo fato de ser algo obrigatório que tem que estar sendo inserido, né, implementado na instituição? Tá? E aí eu até pensei bastante na teoria institucional, porque ela fala bastante sobre isso, né, a partir do momento que você está inserindo, né, uma mudança, né, na instituição, na organização, né, a implementação de uma instituição na organização. Então, eu fiquei pensando, né, um pouco sobre essa resistência, né, que talvez seja em relação não somente ao fato de não saber exatamente o que é a governança, mas por ser algo obrigatório que está sendo inserido, né, pela resistência do obrigatório, tá? Talvez vai ser difícil de inserir isso na pesquisa de vocês, né, conversar com a implementação, com literatura que trata de implementação de ações que são obrigatórias, mas não necessariamente a governança, tá? Ou seja, talvez teve essa resistência, mas não é somente que trata de governança, talvez se fosse outra, e aí destacar exemplos de outros casos que também têm essa resistência. E por fim, se possível, né, fazer um levantamento, tentar identificar na literatura internacional, né, estudos sobre governança universitária. As referências que vocês utilizaram, elas são bastante, né, são bem atualizadas, né, são atualizadas, só que são, né, quase exclusivamente nacionais. Então, trazer alguma coisa de referência internacional, acho que vai contribuir bastante para a pesquisa de vocês, e aí, se vocês pensarem numa publicação, né, em periódico, algo assim, fazer uma submissão do estudo, talvez seria algo que contribuísse e ajudasse vocês nesse processo, tá bom? Bom,
acho que passei por todos os primários aqui, tem algumas pequenas observações, depois eu vou enviar o meu relatório, tá, com essas observações secundárias, que eu acho que não vale nem a pena ficar mencionando aqui, que é de citação e coisas assim. Depois eu compartilho o meu relatório com vocês, e aí vocês, né, entre os autores, vocês decidem o que é válido e o que é inválido, né, principalmente considerando onde a pesquisa será submetida, tá? Larissa, tem alguma observação? Certo. Queria agradecer as contribuições, né? Realmente são alguns pontos relevantes para a gente refletir, né? Eu anotei aqui alguns aspectos, mas eu aguardo aí o envio do seu relatório para poder compartilhar com os autores e a gente conversar. Mas queria realmente agradecer mesmo pelas reflexões, alguns pontos diferentes, né? Assim, dos pontos de vista que a gente tem, algumas coisas que a gente nem tinha ocorrido, acho que nem dos autores. Então, acho que é sempre rico a gente conseguir ver outros pontos de vista sobre o trabalho que a gente já cansou de ler, digamos assim, né? Então, muito obrigada. Não, imagina, foi realmente um prazer, assim, ter lido, e para mim aprendi bastante lendo, tanto a sua pesquisa, né, do grupo, né, de pesquisa, quanto da Marilena, aprendi bastante lendo, né, eu acho que é uma troca, né, é uma visão diferente, a gente sempre tenta trazer uma visão diferente da pesquisa, né, que está sendo executada. Eu, particularmente, nunca fiz uma pesquisa sobre governança, né, e também não sobre educação, sobre índices, né, de educação, já tem uma que vai sair, né, daqui a pouco, mas sobre governança não tinha feito, mas eu acho que sempre uma visão, né, de o que pode ser adicionado é sempre um prazer estar compartilhando e fazer essa troca, a gente aprende mais do que tenta contribuir sempre. Muitíssimo obrigada, tá, pelos trabalhos e pelo público aqui que também está acompanhando a nossa sessão, tá? Eu vou encerrando aqui a nossa sessão, desejo a todos um excelente congresso, aos autores e a todos que estão aqui, desejo um excelente congresso e sucesso na pesquisa de vocês e um forte abraço.